Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus entra em controvérsia por causa do dia do sábado. Jesus passava por uma plantação de trigo e os discípulos arrancavam e comiam as espigas. Bom, esse tipo de trabalho era totalmente proibido no dia de sábado. Então, primeiro é importante a gente recordar como é que os judeus ainda hoje observam o sábado, que é uma situação bem diferente da nossa. Nós, católicos, observamos o descanso do dia de domingo, não é? Como sendo uma realidade voltada para a essência do que Deus criou, que é o quê? O fato de nós termos tempo para dedicar ao culto divino. Ou seja, nosso Senhor, lá no Antigo Testamento, instituiu um dia da semana para que nós tivéssemos mais tempo para nos dedicar à oração, para dedicar a Deus, para dedicar ao culto de Deus. Por quê? Porque, claro, isto é o que nos leva para a felicidade. Como nos recorda São Bernardo, né? Deus quer ser amado, porque sabe que serão felizes aqueles que o amarem. No entanto, apesar de Deus, no Antigo Testamento, ter instituído isto como sendo o núcleo, a essência do sábado, ou seja, o tempo para servir e amar a Deus, os judeus transformaram a observância do sábado em uma realidade meramente externa. E ainda hoje os judeus observam o repouso do sábado como sendo quase que a essência da coisa, o mais importante. Para vocês terem ideia, né, os judeus levam tão a sério essa realidade de não trabalhar no sábado, que ainda hoje, né, na sexta-feira à tarde, antes que apareça a primeira estrela e comece o sábado, o Shabat, a dona da casa vai nos cômodos, apaga as luzes do quarto que deverão ficar apagadas, acende as luzes que deverão ficar acesas. Por quê? Porque durante o sábado não é permitido acionar um botão. Ou seja, não é permitido ligar ou desligar uma luz. Nos prédios, ainda hoje em Israel, os prédios que têm elevadores são programados para, no sábado, parar em todos os andares. Por quê? Porque a pessoa que entra no elevador não pode acionar o botão, porque seria um trabalho. E assim por diante. Eu estou dando esses exemplos para vocês entenderem, né, como, de fato, para os judeus é muito importante o quê? O deixar de trabalhar no dia do sábado. Porém, nós sabemos e consideramos isso tudo uma perversão do preceito. A essência do preceito desejado por Deus, já no Antigo Testamento, mas que ficou cada vez mais claro no Novo Testamento, com a atitude de Jesus, é que o sábado foi feito para o homem. Ou seja, o tempo de descanso, né? Essa paz do sábado que nós católicos observamos no domingo, porque é o dia da ressurreição do Senhor, é voltado para o fato de que nós, seres humanos, para nos realizarmos, para sermos felizes, precisamos amar Deus. Agora, veja, se você ama Deus, você precisa dedicar tempo para Deus. Isso é uma das coisas que as pessoas não entendem, que as pessoas não param para pensar. Não é? Se você ama Deus, você precisa dedicar tempo para Ele. Por quê? Porque o amor de Deus não vai crescer no seu coração magicamente. Você esquecido de Deus o dia inteiro, você sem pensar em Deus em momento algum, sem dedicar tempo para amar e servir a Deus, você acha que magicamente você vai se tornar um grande santo. Bom, isso é bobagem. Ninguém pense que vai ser santo sem rezar e sem rezar muito.
Você precisa tirar um tempo para estar com Deus. Como Maria, aos pés de Jesus, enquanto Marta, agitada, estava lá na cozinha, no meio das panelas. Então, nós precisamos tirar um tempo para sair da agitação. Isto faz parte da nossa saúde espiritual. Então a igreja, sabendo disso, ela então nos deu o preceito, né? Como é que nós podemos observar o terceiro mandamento, né? No terceiro mandamento, que é guardar domingos e festas, né? Nós temos ali um preceito que é o núcleo daquilo que Deus estabeleceu no Antigo Testamento, mas que depois foi especificado pela igreja, né? Aos poucos. Então, qual é o núcleo do que Deus quis? O núcleo que está na lei natural, no ser das coisas, é que nós precisamos dedicar a Deus tempo de oração, tempo para o louvor, tempo para o culto devido a Deus. E isto é uma coisa independente de qualquer determinação técnica de leis positivas. Isso faz parte do ser das coisas, né? Os seres humanos, nós precisamos dedicar tempo para Deus. E sem um relacionamento com Deus, nós nunca seremos felizes. Nós nunca encontraremos a paz, né? Pois bem, a igreja, sabendo que é assim, ela então resolveu, né, determinar algumas coisas. No Antigo Testamento, o dia de repouso era o sábado. Por quê? Porque era uma espécie de celebração dos bens que Deus nos concedia através da criação, né? Ou seja, Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Então, para louvar a Deus pelos dons da criação, os judeus no Antigo Testamento respeitavam o sábado. Mas o projeto de Deus foi quebrado. Então, além da criação, foi necessário a redenção. Nós estamos agora no Novo Testamento, ou seja, em que Deus pegou o projeto dele, da criação, que foi pervertido por causa dos nossos pecados, e veio morrer na cruz por nós, nos redimir, nos salvar e nos dar, né, algo maior do que aquilo que Adão e Eva perderam. Então, é por isso que a igreja, ela celebra agora o domingo, o Kyriaké, o dia do Senhor, o dia da ressurreição de Cristo, que é como se fosse uma espécie de 8º dia. Ou seja, Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou, mas com o pecado do homem, agora Deus como que sai do seu descanso e vem nos buscar para nos redimir, né? Então, é o 8º dia, o dia da redenção. É o que nós celebramos no domingo, né? Então, misticamente falando, o domingo é o 1º dia da semana, mas é também, né, o 8º dia da semana. Pois bem, como é que na prática nós podemos observar esse mandamento? Bom, em primeiríssimo lugar, a igreja pede que nós nos abstenhamos de trabalhos, né? Trabalho braçal não deve ser feito no domingo. Temos que nos abster de comércio, não é para fazer o comércio no domingo, né? A não ser que sejam coisas necessárias, urgentes, não é isso? Para quê? Para que nós tenhamos um tempo. Mas para que nós devemos cessar o trabalho? Não podemos tirar de vista a finalidade. É termos tempo para estar com Deus. Temos tempo para dedicar, né, ao estar com Deus. Então, viva de fato, no domingo, o espírito daquilo que é a verdadeira lei. Estar com Deus, dar mais tempo para Ele, para conhecer as coisas de Deus, para ouvir palestras,
meditações, ler livros, né? Dedicar tempo a Deus também, servindo a Ele, visitando doentes, enfermos, anciãos, para que verdadeiramente seja um dia para prestarmos o culto e o amor a Deus, principalmente através da oração e da participação na Santa Missa. Que verdadeiramente o seu domingo seja aquilo que Deus criou, ou seja para o homem, ou seja, para que você se realize, porque Deus sabe que serão felizes aqueles que o amarem. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.